Olá! Em março de 2020, mais especificamente no dia 20 de março de 2020, eu resolvi fazer o canal do Museu da Eletrônica. A realização de um sonho, que é o Museu da Eletrônica, começa lá em 1979, quando eu tinha apenas 9 anos, e descobri, através de uma pessoa, um amigo que já faleceu há muitos anos, o meu amor pela eletrônica. Eu acredito que esse amor nasceu no meu coração no dia que eu nasci. Veio junto comigo. Ao longo da minha vida, algumas vezes eu ouvi as pessoas falando que havia explodido um tubo de imagem de uma TV e que eu tinha saído de dentro. A minha ligação com a eletrônica está no fundo do meu ser. Tudo que eu sou tem a ver com a eletrônica. Então, o Museu da Eletrônica reflete aquilo que eu sou. É por isso que, se você acompanha os vídeos do canal, você vê a forma carinhosa, a forma respeitosa e a forma muito séria com que eu trato o Museu da Eletrônica. O Museu da Eletrônica nasceu no YouTube, por acaso, sem nenhuma intenção. O fato de fazermos restaurações de aparelhos eletrônicos também não foi planejado. Aconteceu por acaso. Aliás, vou mudar essa expressão. Eu não acredito que as coisas sejam por acaso. Eu acredito que tudo tem uma razão de ser na vida. Por mais que você não seja religioso, e se for, não faz diferença, tudo que nós fazemos sempre tem um motivo e uma motivação. A minha motivação ao criar o Museu da Eletrônica no YouTube é realmente mostrar para o mundo aquilo que eu amo fazer, que é a eletrônica antiga. A eletrônica que não vai voltar mais, como eu falo. Aquela eletrônica que começa lá com a invenção da válvula, ou da primeira válvula funcional, lá no início do século XIX, e na minha modesta opinião, termina quando entramos na era do software, quando o software começa a dominar o hardware. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos. Hoje esse vídeo é muito especial. É um vídeo especial por dois motivos. Primeiro, porque você assiste os vídeos do canal e eu jamais imaginei, quando fiz o canal, que nós chegaríamos a mais de 10 mil inscritos. Então esse vídeo é comemorativo e ele é um agradecimento público que eu faço para você que vai assistir esse vídeo em todas as épocas. Muito obrigado porque você assiste e porque você se inscreveu, porque você ativou as notificações e você acompanha os vídeos do canal do Museu da Eletrônica. A eletrônica é uma coisa apaixonante e eu espero, ainda em vida, eu espero ter tempo e espero conseguir tornar realmente o Museu da Eletrônica um lugar público, aberto, onde as crianças, principalmente das escolas em idade escolar, vão vir conhecer essa eletrônica do passado que não vai voltar mais. E assim elas vão entender de onde as coisas saíram. Por que hoje nós temos um super smartphone na mão? Por que nós temos hoje uma super TV, uma Smart TV na parede? Por que nós temos hoje notebooks fantásticos que fazem coisas maravilhosas? Porque começou lá na invenção da válvula. Foi lá que tudo começou. E essa é a importância do Museu da Eletrônica. Se você for na aba sobre do canal, você vai encontrar lá. O Museu da Eletrônica existe para resgatar, restaurar e preservar a eletrônica do passado. Resgatar é tudo aquilo que a gente faz quando a gente consegue trazer para cá um equipamento clássico que iria ser destruído e a gente não permitiu que ele fosse destruído. Restaurar são esses trabalhos que você acompanha na bancada, que na imensa maioria das vezes não são aparelhos do acervo do museu, até porque depois do YouTube as pessoas de vários lugares do Brasil pediram a nossa ajuda para fazer a restauração, o que no início desse vídeo eu disse que não foi planejado, mas nós entendemos que isso seria uma missão. E uma das missões então hoje é restaurar. E por último, a missão do Museu da Eletrônica é preservar. Todo o nosso esforço, todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado tem só um objetivo: que os aparelhos sejam restaurados o mais possível para os seus estados originais, e quando esses aparelhos voltarem para os seus donos, eles sejam cuidados, eles sejam preservados, do mesmo modo que nós fazemos aqui no Museu da Eletrônica. Este é o nosso objetivo, é por isso que o Museu da Eletrônica existe, e eu peço que você compartilhe esse vídeo comemorativo dos 10 mil inscritos. Passamos de 10 mil inscritos no canal, e eu não sei quem é você, eu talvez não conheça a imensa maioria das pessoas que se inscreveram no canal, mas eu estou aberto para
ajudar, para colaborar, para tirar dúvidas e trocar informações. Lá na aba sobre do canal você vai encontrar o meu e-mail. Pode entrar em contato via e-mail, eu também costumo usar o WhatsApp, mas por uma questão de segurança da informação eu tive que deixar lá na aba sobre somente o meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato. Vamos ao vídeo então? Vídeo comemorativo dos 10 mil inscritos, não poderia ser diferente, não poderia ser melhor que isso. É mais um vídeo da série Quem Tem Amigos Tem Tudo. Vamos lá? O conteúdo dessa caixa é um instrumento que eu recebi de presente de um amigo muito querido. Uma pessoa que eu tenho em alta conta e que eu quero dedicar esse vídeo, a quem eu quero dedicar esse vídeo especial de mais de 10 mil inscritos do canal, fazendo a abertura da caixa que recebi aí há alguns dias e eu deixei guardado de propósito, não abri, justamente para fazer isso publicamente e agradecer essa pessoa que merece todo o meu carinho, todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Alfredo Júnior, morador do Rio de Janeiro, técnico em eletrônica, trabalhou mais de 30 anos com equipamentos de som, de 1974 a 2005. A partir de janeiro de 2006, passou a ser técnico sênior de uma empresa de engenharia eletrônica, que fechou em 2018. No ano seguinte, ele estava aposentado e aí me presenteou com esse equipamento. Isso foi muito legal. O aparelho ficou um bom tempo aguardando para chegar aqui, por isso hoje é um dia muito especial para mim, por estar homenageando meu amigo Alfredo através dessa abertura de caixa nesse vídeo especial. O Alfredo me disse que parou de usar o gerador no início de 2004 e o guardou dentro de uma caixa de papelão onde ficou até agora. Fabricado nos anos 1950 por uma empresa que pertencia à Standard Electric do Brasil, esse gerador que está aqui dentro é um equipamento de uso militar. Logo a gente vai ver. Pelas coisas que ele me relatava desse equipamento, ele merece toda a nossa atenção. O Alfredo comprou esse instrumento do Sr. Tomás, do Rio de Janeiro, que comprava lotes de equipamentos de ponta nos anos 1970 e 1980. Bom, esse breve relato é uma homenagem ao meu amigo Alfredo, e agora a gente vai abrir a caixa e vamos olhar juntos, então, o que nós temos aqui nesse instrumento de uso militar muito legal. Bom, a coisa mais legal desse instrumento, e toda vez que eu olho para um instrumento de bancada de eletrônica eu penso nisso, é que esse instrumento fez parte da vida profissional daquela pessoa. E especial nesse caso, que o Alfredo é um amigo querido, quando eu olho para esse instrumento eu fico pensando quantas vezes ele usou esse instrumento para desenvolver a sua profissão, para fazer os trabalhos, para fazer o alinhamento dos rádios. E o quanto profissionalmente esse instrumento foi útil para ele ao longo da sua vida profissional. Então, mexer nesse instrumento é algo especial para mim. Um gerador de RF já não é uma coisa corriqueira aqui no museu. Nós já tivemos vários, temos vários, já fizemos algumas restaurações, enfim, mas esse aqui é realmente um equipamento especial por essa história que ele tem, que fez parte dessa vida, e também pela robustez disso aqui. Nós às vezes comentamos que alguns aparelhos são feitos para durar para sempre. Esse aqui é um caso. Olha, para destruir esse instrumento precisa fazer bastante força. Ele é muito forte mesmo. Ele basicamente tem todas as funções que um gerador de RF analógico tem. A gente começando por aqui, a chave power, muito robusta. Logo ele tem aqui 2 fusíveis, o cabo de força está aqui. Havia aqui um conector que provavelmente, como eu já vi em outros instrumentos militares, é um conector especial que dificulta um pouco colocar o cabo aqui original. Então provavelmente o Alfredo deve ter feito essa ligação lá dentro. Uma lâmpada piloto, um ground, uma conexão de terra. A multiplicação para as frequências de RF começa em X1, 1, 10, 100, 1K e 10K. Nós temos uma
saída de RF aqui que está bastante oxidada, ela está toda preta, então a gente vai precisar tirar toda essa oxidação e com certeza eu farei a restauração desse aparelho, porque eu quero ver ele funcionando justamente pela importância que esse aparelho tem pessoalmente para mim. Aqui então tem uma saída de RF, aqui tem uma entrada de modulação externa, que tanto pode ser uma entrada de áudio, eu posso injetar um áudio externo aqui usando um gerador de funções, por exemplo, ou eu posso conectar um cristal, pelo que diz aqui, cristal saída, né? Aqui eu não entendi muito bem, mas depois eu vou entender. Aqui tem a maneira como a gente pode modular ele, as modulações que ele tem, que é uma modulação a cristal. Eu não sei se o cristal está lá dentro ou provavelmente é aqui dentro, mas a gente vai descobrir. CW, modulação externa, então, que vai usar essa entrada, 400 Hz e 1 kHz. É o padrão dos geradores de RF, normalmente de geradores de padrão melhorado. Ajuste de microvolts aqui, então, creio que seja o ajuste de nível da saída, que é mostrado aqui nesse instrumento. Muito legal, muito bem fabricado esse instrumento, e tem ali também de novo o nome da companhia que fabricou, JH Kinney, provavelmente é assim que se fala, Kinney, porque são dois vezes juntos, né? E companhia. RF out vezes 200K em circuito aberto. Depois eu vou entender para que se usa cada função dessas. Aqui tem um múltiplo, e aqui a gente vai poder, depois quando fizer a restauração, eu pretendo mostrar um passo a passo de restauração desse instrumento. A gente vai validar todas essas saídas aqui, a gente vai ver tudo funcionando. Aqui tem um ajuste que é protegido do carrier, né? Ajuste do zero aqui, que tem essa proteção aqui, bem característico de instrumentos militares, né? Vamos para efeitos didáticos, considerar que esse instrumento tem 70 anos, ele foi fabricado nos anos 1950. E isso aqui está perfeito ainda, funcionando como se tivesse sido feito ontem. Aqui então a gente tem o seletor de faixas, né, do instrumento. Didaticamente ele separou aqui as frequências mais altas à esquerda, as frequências mais baixas à direita. Vamos usar um exemplo do cotidiano, né, que eu imagino que o meu amigo Alfredo tenha usado muito, de 300 a 950 quilociclos. E aí ele tem lá, dá para ver, eu espero que seja visível no vídeo, ele tem a escala. Ele tem a escala aqui, então, ali em cima. Eu acredito que quando o instrumento está ligado, deve acender lâmpadas aqui dentro, provavelmente. Então ele tem, por exemplo, se eu quero 455, ele tem lá 450. E eu ajusto aqui, então, para chegar na frequência que eu quero, né? Aqui embaixo ele tem a escala de megaciclos e aqui em cima a escala de quilociclos. E quando a gente comuta, ele troca a janela. Então, olha lá, eu vou comutar e tenho certeza que será visível. Ó, eu vou comutando, ele vai trocando a janela. Pronto, aqui são as escalas de quilociclos, de 10 a 30, de 30 a 95, de 95 a 300 e de 300 a 950. Aí eu vou para as escalas de megaciclos, e aí fecha essa janelinha e abre aqui embaixo. Então aqui eu tenho as escalas de megaciclos, ou megahertz, né? E aí eu vou girando a mesma coisa, ele vai alternando as janelinhas. Olha, ele começa aqui, então é muito legal, é como se fosse um display isso aqui, né? A gente vai trocando e ele vai alternando as janelinhas e mostrando as frequências. Isso aqui é muito forte, eu estou tendo que fazer força para fazer esse movimento aqui. Não é uma coisa muito fácil de mexer, realmente tem que fazer força. E aqui então o ajuste, tem uma escalinha aqui, né? Uma escalinha de precisão aqui. E essa então é a visão geral do painel do equipamento. Eu vou abrir agora para nós olharmos ele por dentro. Bom, está aí o nosso carro de combate. Toda a parte de geração de RF está fechada num bloco metálico grosso. É um metal de alguma coisa em torno aqui de uns 5 milímetros mais ou menos
e tudo está aqui dentro. Aqui está o circuito de RF. Eu não sei se em algum momento o Alfredo abriu isso aqui, mas eu tenho realmente vontade de abrir para ver como é isso lá dentro. Aqui a gente tem 3 válvulas, alguns potenciômetros de ajuste, lá um transformador aqui, que também é um bloco. O transformador é um bloco fechado, dá para ver que é um transformador porque tem ali o símbolo de transformador. Aqui é uma bobina, parece ser uma... sim, é um filtro de choque. Olha o tamanho desse filtro aqui, é gigante. Uma válvula que provavelmente deve ser uma válvula retificadora, e o resto do circuito não é visível. Então ele tem aqui um conector, que é esse aqui, que vai ligado aqui, e aqui o conector da entrada de energia, que vai ligado ali, nesse ponto aqui. Então aqui dentro a gente tem a visão da fonte de alimentação do equipamento. Olha, só a tampa traseira já pesa bons, provavelmente 5 quilos, se não for mais. E esse bloco aqui tem uma coisa interessante. A montagem dele, apesar de ser dos anos 1950, já é em cima de uma placa de fenolite aqui. Aquela com ilhoses, né? Vou ver se eu consigo deixar visível para vocês. É uma placa de fenolite com aqueles ilhoses assim, que transpassam a placa. E aí os terminais são visíveis aqui do outro lado, e ali são colocados os componentes. Bom, eu vou ligar ele. Eu creio que sim, eu creio que vou ligar ele. Mas eu tenho a intenção de fazer a restauração desse instrumento. Então, como eu vou trabalhar na restauração dele, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa tampa aqui. Tem aqui vários parafusos. Eu vou então tirar essa tampa e vamos olhar juntos aqui dentro a eletrônica que efetivamente faz o instrumento funcionar. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte. Quero convidá-los para uma viagem para a gente entender por que um instrumento desses é fabricado com essa absurda robustez para os padrões do século XXI. O ano é 1950. Fazem apenas 5 anos que a Segunda Grande Guerra Mundial terminou. 1945 termina então a Segunda Guerra Mundial com a rendição da Alemanha e a rendição, ou melhor, com a rendição do Império do Japão, né? E a sequência então é o fim da guerra. Esse instrumento pode não ter sido utilizado em campo, em batalha, ou pode, porque como ele foi fabricado para a Marinha, a gente não tem como saber. Provavelmente esse gerador viajou num navio no período da guerra, talvez até durante todo o período da guerra. Mas por que um navio tinha que ter um gerador de RF? É lógico e evidente. Toda a comunicação nos anos 1940 dependia totalmente de rádio, de RF. Tanto a transmissão de voz como a transmissão de telegrafia, ela dependia de radiofrequência. Então você imagina num navio, um navio de guerra que tem lá os transmissores, os receptores ou os transceptores instalados no navio, e isso precisa ser alinhado, isso precisa de manutenção. Então com certeza lá dentro do navio, em alto mar, existia lá uma bancada, um departamento de eletrônica, aonde, eu não sei se chamava assim, mas existia, aonde os técnicos em eletrônica e os engenheiros da época faziam então as manutenções nos instrumentos, nos equipamentos aí usados no navio. Aí isso me faz lembrar, e nós podemos pensar que esse instrumento tem um outro desafio. Esse instrumento esteve praticamente na maior parte ou em toda a parte da sua vida útil exposto à maresia. E incrivelmente a gente não vê nenhum sinal de oxidação aqui, fora o que está lá na frente, que provavelmente essa oxidação lá dos terminais de entrada e saída deve ter sofrido posterior ao tempo de vida útil do instrumento. Fora isso, ele não tem sinais de oxidação causado aí pela maresia. É muito legal a gente talvez fechar os olhos e fazer um exercício, imaginar um navio de guerra
durante a Segunda Guerra Mundial, e lá dentro uma bancada de eletrônica e colegas da época de eletrônica, técnicos em eletrônica da época, usando esses instrumentos para fazer manutenção nos equipamentos da, poderíamos chamar de estação rádio. O Exército Brasileiro chamava de estação rádio, aquele local onde tinha todos os equipamentos de transmissão e recepção. Vou abrir agora e volto logo. Bom, é absolutamente impressionante isso que a gente vê aqui. Incrível a construção desse instrumento. E agora eu consigo mostrar aqui, porque eu falei antes, que isso aqui é um ferro, aliás, é um super ferro, que faz a tampa da blindagem. Faz a blindagem, né? Vai aqui, eu acabei de remover. E convenhamos que um material desses é pouquíssimo provável que o circuito ressonante aqui do gerador sofresse algum tipo de interferência eletromagnética. Bom, vamos lá. Tem muita coisa aqui para a gente se admirar. A primeira coisa que a gente nota aqui, então, é uma válvula metálica fabricada nos Estados Unidos, uma 6AG7. Eu olhei o datasheet dessa válvula e o interessante é que ela foi desenvolvida para uso em etapas amplificadoras de vídeo, onde se precisa uma transcondutância muito alta e uma corrente de placa alta para entregar o vídeo para o cinescope dos televisores. E aqui então a gente vê essa válvula sendo usada para uma aplicação de radiofrequência. Bom, uma coisa certa, os militares, e tudo que se fazia para os militares não tinha limitação financeira. As verbas governamentais para uso em guerra, elas são ilimitadas. Então, é por isso que a gente vê hoje um equipamento com essa robustez, né? Vamos imaginar quanto, não sei se vamos conseguir imaginar quanto esse instrumento custava para o governo americano quando ele foi desenvolvido, fabricado e entregue. Com certeza era muito caro. Então aqui a gente vê mais duas válvulas que depois eu vou identificá-las no nosso processo de restauração desse instrumento. E na sequência o que eu quero destacar aqui é esse capacitor variável que faz então o ajuste no range de frequências que foi setado lá na frente, lá no instrumento. Ele tem aqui um sistema de ligação do eixo com o eixo do capacitor variável muito interessante, parece um sistema de amortecimento. É incrível a maneira como isso aqui foi fabricado. O capacitor variável é incrivelmente robusto também. Eu espero que seja visível aí no vídeo para vocês as placas se movimentando. E a terceira e última coisa que eu quero comentar nesse instrumento é exatamente a composição do circuito ressonante. A gente tem eu posso chamar isso aqui de roda, né? Porque ele gira. Tudo isso aqui é uma peça de um material isolante muito grosso, muito grosso. Tem contatos na parte de baixo, aqui onde estou colocando os dedos tem contatos. Esses contatos aparentemente já foram limpos, então eu acredito que o Alfredo em algum momento fez essa limpeza aqui. Eles estão brilhando. Lógico, eles estão dentro desse bloco, a probabilidade de sofrer com oxidação é muito baixa, porque isso aqui estava hermeticamente fechado. Muito provavelmente isso aqui é até a prova d'água. Mas nessa parte tem os contatos e nessa parte a gente vê as bobinas, os conjuntos ressonantes. Bobina, capacitor, e são capacitores de mica que com certeza estão perfeitos. Porém, nós temos um problema. Os resistores são aqueles marrons americanos que a gente conhece muito bem e normalmente esses resistores costumam se alterar ao longo dos anos. Eu vou fazer uma amostragem. Vou pegar aqui um 2K2. Vamos ver se a gente consegue medir ele em cima do circuito. 2K2 está com 2.46. Vamos ver se é visível aqui a tela para vocês. Acho que é aqui sim. 2K2 está com 2.46, 47. E como é que isso aqui funciona? Quando a gente gira aqui o seletor, toda essa roda ou essa chave de ondas, a gente poderia chamar isso aqui de chave de ondas, só que isso é tão grande que
que chama muito a atenção. Aqui girando a gente consegue ver como foram projetadas e construídas as bobinas. E é absolutamente fantástico. A construção disso aqui é uma coisa admirável. Tem as indicações ali C111, R111, C112, R110. E as bobinas realmente são diferentes, porque cada uma tem uma faixa de frequência. E o que acontece então? Como os circuitos ressonantes são móveis, eles estão em cima aqui da chave de faixas, ou chave de ondas. Aqui na parte de baixo existem contatos, que muito provavelmente eu não vou conseguir mostrar no vídeo, porque eles estão lá dentro. E esses contatos aqui, de cada conjunto ressonante, ele então vai comutando e vai encostando lá nos contatos que vão no capacitor variável e no circuito como um todo aí do gerador. Bom, esse instrumento incrível, esse maravilhoso gerador de RF fabricado aí nos tempos da Segunda Guerra Mundial, que mais uma vez eu ressalto, foi usado na vida profissional do meu querido amigo Alfredo, agora está aqui conosco. Foi um presente ao qual eu publicamente agradeço, fico sensibilizado por esse presente. A partir de agora eu farei vídeos fazendo aí uma restauração desse instrumento, que não vai ser muito difícil. Basicamente a gente vai limpar muito bem ele, substituir aqueles resistores marrons que ficam alterados, examinar as válvulas. Aqui a gente tem a parte da fonte que a gente não viu ainda, né, que a gente precisa dar atenção para a fonte, olhar. Com certeza ali na fonte tem também os resistores americanos que a gente precisa dar atenção. Nós também com certeza temos aí capacitores eletrolíticos que muito provavelmente devem estar esgotados, não é certo, mas provavelmente devem estar esgotados. E a gente em breve então terá esse instrumento restaurado e funcionando na bancada, e será bastante útil, porque para o alinhamento de rádios valvulados eu prefiro usar gerador de RF valvulado também. E ainda mais agora com esse instrumento robusto como ele e depois de restaurado a gente vai validar, fazer todos os testes de funcionamento e saber que esse instrumento foi usado pelo meu amigo Alfredo. Legal? Eu mais uma vez agradeço as mais de 10 mil pessoas que se inscreveram no canal do Museu da Eletrônica. Eu dedico esse vídeo especial mais uma vez a vocês, mas também dedico especialmente ao meu amigo Alfredo, técnico em eletrônica aposentado, amigo muito querido, e eu espero sinceramente que ele fique feliz ao ver o seu instrumento aí sendo usado aqui na bancada do Museu da Eletrônica. Legal? Muito obrigado por você assistiu, e vamos fazer esse número de inscritos aumentar, porque com isso a gente vai levar a eletrônica clássica, a eletrônica antiga para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.